Meus amigos, enquanto o governo e a velha mídia passadora de pano repetem que o Brasil está crescendo, os números que vêm das fábricas contam uma história completamente diferente. O país que produz, que acorda cedo, que liga a máquina, que paga imposto e que emprega, está parando lentamente. E não sou eu que estou dizendo isso. Acaba de sair o novo relatório do Panorama da Pequena Indústria, divulgado pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que mostrou que o desempenho e as finanças das pequenas indústrias brasileiras pioraram no terceiro trimestre de 2025 e, infelizmente, essa não foi uma queda isolada. Esse foi nada mais, nada menos que o terceiro trimestre consecutivo de retração. O índice de desempenho das indústrias caiu para 46,3 pontos e o da situação financeira das indústrias despencou para 41,1 pontos. Para quem não está acostumado com esse tipo de número, qualquer coisa abaixo de 50 pontos significa que o setor está encolhendo. Ou seja, eu estou te provando com números oficiais que a engrenagem que move a economia do país está travando nesse momento. Mas, Josué, quais são as perspectivas para o futuro? Infelizmente, elas não são nada boas, porque o índice de confiança do empresário industrial, que mede as expectativas para o futuro, o número ficou também em 46,7 pontos em outubro de 2025 e agora você já entende que qualquer coisa abaixo de 50 pontos significa retração. E já são 11 meses consecutivos de pessimismo entre os pequenos industriais, quase um ano inteiro sem acreditar que o amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso mostra que o brasileiro perdeu completamente a esperança nesse país, cara. E dá para entender o motivo. A gente tem hoje um país com a carga tributária que assola a nossa economia. E segundo o levantamento, esse é o principal problema apontado por 40% das empresas. Ou seja, é o Estado metendo a mão cada vez mais no caixa da empresa por meio dos impostos. E os juros altos vêm logo em seguida, travando o crédito e proibindo quem tenta investir, quem tenta crescer, quem tenta contratar nesse país. E quando o empresário finalmente consegue produzir, ele enfrenta outro problema, que é o problema da demanda, a demanda fraca, com as pessoas consumindo cada vez menos no nosso país. A concorrência da China também pesa, com o nosso governo dando incentivos às empresas chinesas e pesando a mão nas companhias nacionais. Cara, isso não faz o menor sentido. E qual que é o resultado? Menos produção interna, menos investimentos e menos empregos. Um efeito dominó que vai da fábrica até a mesa do trabalhador. Porque quando uma pequena indústria quebra, o comércio também da esquina sente o golpe, o caminhoneiro, a dona de casa, o Brasil inteiro sente os impactos econômicos. E o mais irônico é a gente ouvir o governo falar em retomada do crescimento, enquanto quem realmente faz a economia girar está sufocado por impostos, por burocracias e juros nas alturas. Não tem como um país crescer se o motor que impulsiona a economia está totalmente estrangulado. E o motor da economia brasileira sempre foi a pequena e média indústria, que corresponde por quase 30% dos empregos formais nesse país. E o problema que a gente está encarando hoje, a gente já viu isso acontecer num passado muito recente. Nos anos 80, durante a chamada década perdida, o Brasil viveu algo muito parecido, com inflação alta, juros estratosféricos, indústria enfraquecida e um Estado que gastava muito mais do que produzia. Qual que foi o resultado? Foi o maior colapso industrial da história do nosso país, com fábricas fechando, empregos sumindo e uma geração inteira vendo o sonho de prosperar virar pó. Fábricas históricas como a FMN, quem é que lembra da Fábrica Nacional de Motores, que produzia caminhões, tratores e até automóveis e simbolizava o Brasil industrial, fecharam as portas. O país que sonhava em ser potência virou apenas um exportador de grãos e minério. A Argentina recentemente trilhou o mesmíssimo caminho, apostou em crédito alto, impostos altos e protecionismo e hoje tem menos indústria do que teve há 40 anos atrás. E o que a gente está vendo agora, nesse exato momento no Brasil, é o início de um colapso silencioso, do tipo de colapso que não explode de uma única vez, mas ele vem corroendo por dentro. Fábrica por fábrica, emprego por emprego, até que um dia a gente acorda e percebe que o país que produzia agora não produz mais absolutamente nada. E quando o Brasil deixa de fabricar, ele deixa de crescer, ele deixa de ser livre, porque um país que depende dos outros até para gerar emprego é um país que perde o direito de escolher até o seu próprio futuro. Mas antes de a gente entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, você já ficou perdido quando o assunto é economia? Já se sentiu travado numa roda de conversa porque você não sabia explicar o que é inflação, taxa de juros ou dívida pública? Foi exatamente por isso que eu escrevi o livro Economia para quem nunca estudou economia. Essa aqui ainda é a versão de teste que eu mandei imprimir para ver como é que ia ficar. Ainda não temos o livro físico, mas temos o livro digital. O livro foi feito para você que não entende absolutamente nada de economia, nunca estudou isso, mas quer aprender de uma forma simples e direta
como as decisões lá de Brasília afetam no seu bolso, aqui no seu dia a dia, no preço da comida, no crédito no banco, no seu salário e até nos seus sonhos. Aqui no livro, eu cortei a enrolação, cortei o economês e mostro realmente o que importa, como proteger o seu dinheiro, não cair mais nas narrativas de políticos nem nas manchetes que distorcem a realidade, todo mundo sabe disso. E se você não quiser mais se sentir perdido quando o assunto é economia e quer usar esse conhecimento para se proteger, para se preparar para o futuro, esse livro ele foi feito para você. Eu deixei o link aqui na descrição do nosso conteúdo e também no primeiro comentário fixado. Clica, você vai para uma página e lá tem todas as informações de como você pode adquirir o seu exemplar hoje mesmo. Pois é, meus amigos, a indústria brasileira está passando por um período extremamente delicado, não é de hoje, já há muitas décadas, mas principalmente agora no último ano, o sinal de alerta acendeu e acendeu forte. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Desempenho e finanças das pequenas indústrias pioram no terceiro trimestre de 2025. Quais são os principais vilões? Carga tributária e juros altos continuam pressionando o caixa dos pequenos negócios, confiança e perspectivas seguem negativas. Divulgado agora pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria. Não sou eu que estou falando isso, é um órgão oficial. Tem muita gente que fala, Josué só traz notícia negativa, o que eu posso fazer? Eu gostaria de estar dizendo que a indústria brasileira está crescendo, que está gerando mais emprego, que está fazendo mais investimento, que a nossa economia está crescendo. Eu gostaria muito de estar falando sobre isso. Mas eu não crio notícias, eu só reajo e principalmente as notícias que vêm de fontes oficiais. Por mais que eu não acredite 100% nos dados divulgados pelo IBGE, por exemplo, números oficiais que são muito manipulados, mas eu pego principalmente isso para te mostrar que até os órgãos oficiais estão mostrando que a situação da nossa economia está em um momento grave. Tá entendendo? Então vamos lá. De julho a setembro, o índice de desempenho do segmento das pequenas indústrias fechou em 46,3 pontos, agora em 2025. E como é que foi no ano passado? Foi 47,5 pontos. Ou seja, estamos em um momento pior. Porque você entendeu, né? Qualquer coisa abaixo de 50 significa retração. Que a retração aumentou em 1,2 pontos de um ano para o outro. Tá entendendo, né? E o índice da situação financeira caiu de 42,8 pontos em 2024 para 41,1 pontos. Quanto maior esse número, melhor a saúde financeira do segmento. Então, se está ali no 50, significa que está no 0 a 0. Qualquer ponto acima de 50 significa que está em crescimento. Abaixo de 50 significa que está em retração. E por que a gente está nessa retração? Segundo a especialista da CNI, ela atribui ao cenário negativo da nossa economia. Por mais que o governo, a grande mídia, tente pintar uma novelinha, um quadrinho bonitinho, que as coisas estão indo maravilhosamente bem, o que a gente está vendo com números, com dados, é que as coisas estão indo exatamente o contrário de bem. Existe um cenário negativo na nossa economia. Vamos listar aqui os principais entraves, os principais problemas. A elevada carga tributária. Ou seja, a indústria está dizendo, olha, o governo está cobrando muito imposto que está sufocando a nossa produção. Outro entrave, taxa de juros alta. Demanda interna insuficiente. O consumo está diminuindo. As pessoas estão comprando menos produtos da nossa indústria. E aí a gente pode colocar na mesa fator econômico. As pessoas estão com menos crédito, estão endividadas, estão inadimplentes, elas estão consumindo menos. E quando ela vai consumir, o que ela vai fazer? Ela vai comprar um produto de segunda mão, um produto mais barato. Ou então ela vai buscar no mercado um produto com um custo-benefício melhor. Geralmente vai vir da China, com o subsídio do governo brasileiro. Esse é o modelo de governar do Lula. Outro problema, outro entrave, falta ou alto custo de trabalhador qualificado. Ou seja, não tem gente para trabalhar, gente qualificada. O Brasil não forma profissionais. E pela lei da oferta e da demanda, quando tem menos profissional ali para trabalhar naquele setor, o que vai acontecer? O salário dele tem que ser mais alto. E a indústria ela poderia investir em tecnologia, por uma tecnologia que vai gerar mais resultado com menos custo. Só que não tem como investir no país com a taxa de juros proibitiva que existe aqui. Tecnologia é cara. Outro entrave, que é um clássico aqui do Brasil, que é a burocracia excessiva. Competição desleal, incluindo informalidade e contrabando. Conforme os produtos vão ficando mais caros, as pessoas vão lá para o mercado negro buscar uma alternativa que está vindo de outro lugar, num contrabando, numa informalidade. Por quê? Porque é muito mais barato, porque não tem a carga tributária, é o custo do Brasil. E as pessoas preferem comprar um produto clandestino, contrabandeado ou que foi produzido na informalidade do que comprar esse produto numa indústria totalmente legalizada. É a tal da curva de Laffer, meu amigo, que diz o seguinte, conforme o governo vai aumentando imposto, ele vai arrecadando mais. Só que vai chegar em algum momento
que ele vai aumentar e o que vai acontecer? Ele vai arrecadar menos, mesmo ele aumentando. Por quê? Porque as pessoas não vão mais consumir aquele produto, ou quando ela precisar comprar, ela vai comprar na informalidade, na ilegalidade. E o governo ele vai arrecadar menos, podendo chegar até a zero. Essa é a curva de Laffer e parece que isso está acontecendo em vários setores aqui no nosso país. E além disso, o índice de confiança do empresário industrial para pequenas indústrias ficou em 46,7 pontos em outubro de 2025, indicando a falta de confiança pelo 11º mês consecutivo. 46,7 pontos, você já entendeu que abaixo de 50 significa que está em retração. Em outubro de 2024, esse número estava em 51,9 pontos, ou seja, de um ano para o outro saiu de esperança para a nossa economia para total desesperança, desconfiança com o futuro da economia do nosso país. Esse gráfico é muito importante, ele mostra pra gente o peso da indústria no PIB do Brasil e, cara, olha só que tristeza. Lá em 1985, a indústria brasileira representava 48% do PIB. Ou seja, a gente estava num processo de industrialização muito forte. Mas a partir ali da década de 90, olha o que aconteceu com a indústria brasileira, cara. Olha que tristeza. Em 2003, a indústria brasileira estava representando aqui, 27% do PIB. Em 2017, estava ali em 21% do PIB, mas esboçou uma reação em 2018, 2019, 2020. Só que a partir de 2022, a indústria brasileira voltou a ter uma queda e hoje representa 24,7% do PIB brasileiro. Ou seja, está claro que existe um processo de desindustrialização rodando no nosso país nesse exato momento. Bom, os números que eu acabei de apresentar não são apenas números frios, são o retrato da exaustão de um setor extremamente importante para a nossa economia. Os números foram claros. O Brasil está produzindo cada vez menos e não é por falta de gente boa, de talento e de vontade de trabalhar, não é isso. É porque o ambiente produtivo do Brasil virou uma verdadeira piada. Imposto absurdo, crédito caro e um governo completamente perdido e descontrolado. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, mostra que entre janeiro e maio de 2025, a indústria da transformação, a que fabrica desde peças até alimentos, encolheu 0,6% e pode parecer até pouco. Mas na prática, isso significa cerca de 10 bilhões de reais a menos circulando na economia real. Isso significa menos caminhão na estrada, menos turno na fábrica, menos gente trabalhando com dignidade. E o governo, o que o governo faz? O governo comemora recorde de arrecadação, saqueando cada vez mais o bolso do brasileiro com uma carga tributária absurda. Mais dinheiro entrando para os cofres públicos e menos produção acontecendo no chão da fábrica. É o tipo de recorde que deveria ser uma vergonha, mas eles comemoram. E o resultado tá aí. O país que fabricou até caminhão na FNM, motor de avião na Embraer e aço na CSN, hoje importa até parafuso e brinquedo de feira da China. A indústria brasileira, que já chegou a representar mais de 40% do PIB nos anos 80, hoje mal passa dos 24% segundo o IBGE. Ou seja, meu amigo, a gente está diante de uma recessão histórica. E o mais triste é ver o trabalhador brasileiro virando um mero espectador. Ele vê a fábrica fechar, ele vê o emprego sumir, ele vê o preço de tudo subir absurdamente e ainda escuta o governo dizer que estamos crescendo. Crescendo para onde? Crescendo no investimento em propaganda? No rombo das contas públicas? Na inadimplência das famílias? Essa é a realidade que a velha mídia não tem coragem de mostrar para você. Por quê? Porque eles sobrevivem de dinheiro público. E eles são obrigados a passar pano para as atrocidades que esse governo comete. Porque dói demais admitir que um país que já foi potência industrial hoje está virando um grande armazém de produtos importados da China e de dívida pública. Nesse momento o Brasil está passando por um verdadeiro paradoxo, porque a gente tem uma safra muito boa, uma safra recorde de grãos, só que o campo brasileiro vive uma dificuldade financeira absurda. Existe uma epidemia de inadimplência no nosso país e não é só de pequenas empresas não, grandes corporações também estão sofrendo com isso. Olha, com inadimplência recorde e perda de rentabilidade, agro vive paradoxo. A produção de grãos na safra de 2025-2026 deve crescer novamente, mas o campo vive dificuldades financeiras. E não é somente o campo, o Brasil inteiro está sofrendo dessa epidemia de inadimplência. Com taxas de juros elevadas, a inadimplência nunca teve tão alta e o número de recuperações judiciais no setor explodiu. Esse quadro tem feito os bancos apertarem as suas políticas de crédito, aumentando a distância entre o financiamento prometido no Plano Safra e os recursos efetivamente disponíveis. O que disse o assessor da Confederação Nacional da Agricultura, abre aspas,
Os relatos que temos recebidos indicam maiores dificuldades de acesso aos recursos, especialmente por parte dos médios produtores. Os dados do Banco Central indicam que a inadimplência do crédito rural com recursos direcionados nas operações contratadas a taxas de mercado alcançou 9,35% em agosto de 2025. E bateu recorde, porque esse é o maior índice desde o começo da série histórica do Banco Central, iniciada lá em 2011. E isso está prejudicando demais o setor produtivo do nosso país, o campo do nosso país. Inclusive, tem muita gente que está tirando a própria vida, tem muitos relatos disso acontecendo lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do nosso país, o que realmente é uma tragédia e não tem ninguém falando sobre isso. Essa outra matéria também que saiu na CNN diz que o pedido de recuperação judicial de produtores rurais aumentam em 61% em um único ano, meu amigo. Olha só que loucura, os dados estão muito piores do que um período de pandemia. Aqui em 2020 foi a pandemia, 2021, 2022 estava em queda, mas foi entrar 2023, olha o que aconteceu, com o índice de recuperação judicial aumentou absurdamente em 2024. A gente só está parando em 2024. E a tendência é que isso aqui, extrapole, esse gráfico continue. Cadê a turminha aí da velha mídia para dizer que as coisas estão indo maravilhosamente bem, hein? Não estão, meu amigo. Pois é, meus amigos, 2025 tá aí, tá terminando com um país completamente exausto, uma indústria que parou totalmente, a produtividade caiu e o empresário brasileiro, a população brasileira, a gente foi deixado sozinho para carregar o peso do Estado. O crédito continua travado, os juros seguem sufocando os investimentos, não tem perspectiva de queda e o governo segue descontrolado e se gaba de arrecadar cada vez mais. Enquanto o mundo inteiro está numa corrida por tecnologia, por reindustrialização, como por exemplo os Estados Unidos estão trazendo as fábricas de volta para o seu país, a Europa também está fazendo a mesma coisa, investindo pesado em energia limpa e inovação, o Brasil segue exportando matéria-prima e importando produto acabado. Esse é o alerta que eu tenho feito bastante ultimamente aqui nos nossos conteúdos. Por quê? Porque a gente precisa muito abrir os olhos para isso. Porque um país que não produz, ele depende. E quem depende é obrigado a baixar a cabeça e obedecer. E se a gente não mudar a rota a partir de agora, o Brasil vai continuar sendo gigante apenas no discurso, na bravata e minúsculo na prática. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante você também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, tudo que eu trouxe aqui você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia, você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilhe esse conteúdo, assim você me ajuda a propagar essa mensagem para cada vez mais pessoas. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.